Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de novos gestores e novas instituições indicando determinados títulos do Tesouro Direto. Se você quer entender para onde esses gestores estão indicando e o que estão comprando, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba de forma gratuita e diária pelo menos um vídeo. Então vai lá, aproveita agora e já se inscreve. No vídeo de hoje então falaremos sobre isso, só que antes eu quero trazer em complemento ao vídeo que eu gravei na data de ontem, que está aqui no card aqui no alto, sobre a invasão hacker do Tesouro Nacional e também aqui envolvendo o Tesouro Direto. Tesouro Direto soltou uma nota dizendo: a Secretaria do Tesouro e a B3, que é onde ficam então guardados efetivamente os recursos que foram aplicados por você, responsável pela administração do Tesouro Direto, comunicam que o ataque de ransomware sofrido na última sexta-feira 13 contra a rede interna não afetou de forma alguma a plataforma do Tesouro. As compras e vendas continuam podendo ser realizadas normalmente. Essa é a nota oficial que saiu do Tesouro Direto. Mas, porém, entretanto, todavia, nós ainda reparamos algumas inconsistências aqui no Tesouro Direto. Vou mostrar aqui, Nós temos, por exemplo, aqui, quando a gente vai olhar aqui no histórico de preços e taxas, nós ainda não temos disponíveis aqui, repara comigo, os títulos. Quando a gente pega o histórico, ele fica carregando e não completa. Não dá efetivamente a informação final. Quando nós olhamos aqui alguns títulos, nós temos a tabela aqui atualizada, ou seja, as taxas de abertura estão sendo atualizadas. Entretanto, nós não estamos tendo aquela informação. Então assista esse nosso vídeo anterior para que você entenda. Veja o erro, dá esse erro na tabela. Vamos lá. Vamos então falar primeiro sobre esse fundo de previdência. Essa notícia saiu, a Previ, a 1000 por hora. IPOs e Tesouro IPCA no radar do maior fundo de pensão do Brasil. Se você não sabe, a Previ é um plano então de previdência. E vamos verificar o que eles colocam. A Previ, maior fundo de pensão do país, com 244 bilhões, tem tido uma postura proativa em 2021. Vamos ver o que eles estão falando aqui. Vou aumentar para facilitar a sua leitura. Só neste ano, o fundo já aproveitou para adquirir cerca de 22 bilhões indexados à inflação. Olha aí você que está interessado no Tesouro IPCA e fica segurando. Veja que essa matéria aqui ela não é recente, é do dia 1º de agosto. E desde então as taxas não param de subir. E veja que a Previ está aportando. Tesouro IPCA, aquele título que te protege da inflação. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse título, eu vou deixar aqui um card da nossa playlist Mapa do Tesouro. Lá você tem um vídeo específico sobre o Tesouro IPCA e também sobre juros e cupons semestrais, para você verificar sobre o IPCA com juros semestrais. E aí você entende um pouco melhor. E veja então, eles estão comprando o que? De longo prazo. E aí ela coloca aqui, com vencimento em 45, 50 e 55. Como você já sabe, pela nossa tabela aqui, nós não temos esses títulos disponíveis. Vou colocar aqui na tela para que você entenda. Os gestores, muito provavelmente, estão falando dos títulos que eles devem estar lá arrematando no leilão. Mas veja que eu e você, pessoa física, nós temos o 26, o 35 e o 45. Esses são os tesouros IPCAs principais. Então veja que é diferente da matéria. Aqui, desses que ele coloca aqui, nós só temos mesmo aqui, o 45. Entretanto, nós temos os com juros semestrais. Então continua na matéria, estão comprando título longo IPCA e com apetite por prazos ainda maiores, como 2060, de papéis que ainda não estão disponíveis. Então já está aí na matéria com clareza, título IPCA é o que eles estão de olho aqui. É a Previ, o maior fundo de pensão, comprando então títulos do Tesouro. Interessante você acompanhar e ler essa reportagem que vai ficar na descrição do vídeo para você entender um pouco mais. Vem aqui o resumo deles, 22 bilhões em títulos do Tesouro IPCA de longo prazo. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like. E se você ficou com alguma dúvida até o momento, nós temos a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Você deixa registrado no comentário a sua dúvida. E se sua dúvida for bem pertinente e exigir informações complementares, nós podemos acabar gravando um vídeo somente dela. Por isso, deixa aí qual o seu comentário. Vamos lá.
Falando agora da segunda reportagem, Tesouro Direto. Com alta dos prêmios dos títulos públicos, vale a pena investir agora? Confira as recomendações de especialistas. Veja que uma semana depois saiu essa reportagem também, novamente com origem do Infomoney aqui para você. E aqui vem interessante dizer as sinalizações transmitidas pelo governo nas últimas semanas. Veja, essa matéria é do dia 9, tem praticamente aí quase 10 dias, no sentido de furar o teto de gastos para financiar o aumento do Auxílio Brasil, que é o programa de transferência, né, que vai substituir o Bolsa Família. Então veja, primeira preocupação, teto de gastos. Advindo da onde? Do Auxílio Brasil, com o aumento do risco fiscal percebido pelos investidores, impulsionado ainda mais pelo debate sobre precatórios. Então veja, esses três fatores nós temos falado muito aqui no nosso canal. E se você quer saber um pouco mais desse aspecto político que está influenciando as taxas, olha aqui no alto esse vídeo que você vai entender. E ele explica, esses fatores têm elevado as taxas de remuneração oferecidas pelos títulos públicos a alcançarem os maiores níveis desde a pandemia. E eles estão certíssimos. Vamos verificar aqui o histórico de preços e taxas que você vai entender o que ele está falando. Veja 2024, se colocarmos todos os anos, é disparada a maior taxa do pré-fixado 2024. Veja, 9,51 na data que eu gravo esse vídeo, dia 17 de agosto. Vamos olhar um pré-fixado um pouco maior, 2026. Veja que o cenário é exatamente o mesmo. 9,88, passou fácil no período da pandemia. 9,88. Vamos olhar aqui agora então os IPCAs. Veja que segue numa linha muito próxima. O IPCA 2026 está aqui, ó, 4,45. Está muito perto do topo do problema sanitário que nós tivemos lá. Veja como isso está sendo afetado então por essas notícias políticas e econômicas. E ele diz, o momento de aversão ao risco indica que o investidor tem pedido cada vez mais prêmio. O que é cada vez mais prêmio? Cada vez taxa mais elevada para financiar a dívida do governo. Ou seja, para comprar um título do Tesouro, os investidores estão exigindo cada vez mais taxa. Essa é a informação que nós temos aqui. E aqui eu quero pegar aqui alguns testemunhos de alguns gestores para você entender o que está acontecendo. Aí ele diz, vale a pena aproveitar para ir às compras? Na visão de alocadores de recursos, sim. Então aí, você que está comprando título e está achando que ainda não está na melhor taxa, veja, já faz 10 dias que essa matéria foi lançada e eles estão comprando. Dada que os prêmios estão historicamente elevados, especialmente de papéis mais longos, no caso dos indexados à inflação. Segundo o gestor que está indicando, então, títulos vinculados ao Tesouro IPCA de prazos mais longos. Só que saiba você, esses tesouros IPCA de prazos mais longos, eu vou colocar aqui na tela, por exemplo, o 2045 para você entender. Eles têm uma variação muito grande. Então você tem que estar disposto a aguentar essas variações. Veja que a taxa chegou a quase 6% lá em 2018, mas também chegou a cair para 2,87%. Caiu para praticamente a metade, caiu 50%. E agora já está aqui, ó, em 4,70%. Veja como a variação é muito grande, mas é o melhor título. Quanto mais longo, para você ter marcação a mercado, ou seja, para ter um ganho com a venda desse título antes do prazo do vencimento, essas são as maiores oportunidades, porque como ele varia muito, tanto para cima quanto para baixo, essa oportunidade aparece corriqueiramente. Agora vamos olhar aqui especificamente então quais são as oportunidades que estão sendo faladas. Então esse sócio desse escritório Monte Bravo diz que o momento é ideal para investir em títulos públicos. E ele diz então, para aproveitar as oportunidades, uma vez que o prêmio pago está acima da média. É o pior estresse dos juros desde o início da pandemia. Racionalmente é uma super oportunidade para comprar pré-fixados quanto pós-fixados. Veja, ele aqui já fala dos dois. Ele destaca que mesmo havendo novo estresse no curto prazo, o mercado já antecipou um prêmio muito grande em relação à Selic. A taxa básica de juros teria que subir para além de 7,25. Já estão prevendo, então, a Selic a 7,5. Você já viu aqui pelo nosso vídeo, então, na nossa playlist Expectativas de Mercado, que a Selic deve ir para 7,5, conforme o Boletim Focus. Continuando aqui na matéria para você entender mais. E ele diz, então, é uma boa oportunidade a depender do perfil do investidor. Veja, nós temos essencialmente 3 títulos no Tesouro Direto. O Tesouro Selic, que é o mais conservador, o Tesouro Prefixado, que é o mais ousado, porque a taxa é definida antecipadamente, e o Tesouro IPCA, que te protege da inflação.
Segundo ele, nos níveis atuais, os prêmios dos títulos públicos, seja entre pré-fixados ou indexados à inflação, estão bem interessantes. E aí, novamente, ele traz os papéis Tesouro IPCA de longo prazo, a partir de 2030, podendo chegar a 2050 e 2055, se mostram atraentes. Então veja, mais uma análise indicando Tesouro IPCA e, em particular, os títulos de longo prazo. E ele diz ainda, esses títulos podem passar por uma grande oscilação. Veja o que eu falei para você agora, variam bastante ao longo do tempo. No curto prazo, mas para quem tem um horizonte de longo prazo, os papéis já estão em um excelente momento de compra. E aqui nós temos a opinião de diversos outros gestores. Vou deixar essa matéria descrita aqui no card do nosso canal para que você possa ler com calma, inclusive com relação aos pré-fixados. Que aqui diz, Hernandes diz, hoje com taxas acima de 9%, também pode fazer sentido pré-fixado. Se você está na dúvida se o pré-fixado te protege ou não da inflação, gravei esse vídeo aqui, recentemente aqui no card. Assista para você entender. Enfim, meus amigos, são duas matérias muito interessantes que vêm indicando e reforçando esses gestores e esses institucionais estão comprando ou indicando Tesouro IPCA de longo prazo. Só que você tem que ter aí um coração bom para acompanhar ou para não vender diante dessas oscilações de mercado. E você, qual o título você está comprando? Escreve aí para mim nos comentários, eu quero saber qual é o seu título favorito. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe novamente as indicações desses gestores. Um abraço e até o próximo vídeo.